Radar Esportivo, com Gustavo de Simas. Alô, turma, tudo bem? Tudo certo? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Radar Esportivo. E a gente traz as informações do esporte para você. O Radar Esportivo chega para trazer as informações, todos os bastidores, tudo que está acontecendo no mundo esportivo. Obrigado a você que está no YouTube. A gente já pede para que você se inscreva no nosso canal do Portal Galera Mix. Deixa seu like, ativa o sininho. Pode compartilhar, mandar o nosso podcast para quem você quiser, tá bom? Pessoal do portal garanix.com.br, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho. Pode chegar, fique em casa. Você que está, sinta-se em casa, você que está chegando agora pela primeira vez aqui, fica à vontade. E você que já é de casa, por favor, pode chegar. Vamos ao nosso Radar Esportivo, sem mais delongas. E vamos começar com uma semana eletrizante de Copa do Brasil. Copa do Brasil que teve aí a terceira fase, da Copa do Brasil, e nós tivemos aí jogos importantes, interessantes e surpreendentes. Muitas surpresas aí nessa fase de Copa do Brasil, com o atual campeão eliminado Palmeiras, outros times da Série A como Corinthians, Internacional, América Mineiro e a nossa Chape, a Chapecoense, time catarinense, foi eliminada também nessa fase, além, claro, de outros destaques. E principalmente, Avaí também, nós temos o Avaí eliminado e o Criciúma, que foi o catarinense, a grande surpresa aí, passando para as oitavas de final, eliminando o América Mineiro. Então vamos repercutir a partir de agora a Copa do Brasil. Tem Campeonato Brasileiro nesse final de semana, tem Copa América, sim, vamos ter Copa América no Brasil, com estreia da Seleção Brasileira no domingo, e também muita coisa acontecendo, seleção feminina jogando, entrando em campo, vencendo, enfim, a gente vai repercutir tudo isso a partir de agora. Vamos lá então, Copa do Brasil, vamos começar pelos times catarinenses, começando aqui com a Chapecoense. A Chapecoense dos times catarinenses era quem tinha a melhor vantagem, foi quem saiu em vantagem no confronto contra o ABC. No jogo de ida, a Chapecoense venceu pelo placar de 3-1. Havia vencido o ABC, jogo na cidade de Chapecó, na Arena Condá. Na primeira partida, então, a Chape havia vencido pelo placar de 3-1. Mas foi jogar em Natal, no Frasqueirão, com o ABC e levou 3-0. O ABC reverteu a desvantagem que tinha, despachou a Chape, e a Chape, que era o time catarinense com a situação melhor encaminhada, perdeu a partida. E olha, a Chape, o que está acontecendo com a Chape, hein? Porque nos últimos jogos, eu vou dizer um negócio, tá dando tudo errado para a Chape não se acerta, Desde a saída do técnico Humberto Louser, as coisas não andam bem. O Moza assumiu, não conseguiu, foi demitido. Jair Ventura chegou, claro, há pouquíssimos dias, mas já com 2 derrotas, e as coisas na Chapecoense não andam bem. A Chape está tomando pancada de todo mundo nesses últimos jogos, lamentavelmente. E é muito ruim. A Chape precisa agir, com todo respeito ao ABC, mas um time que tem vantagem de 3-1, um time de Série A, vai lá e toma 3-0 do ABC, tem algo muito errado. Repito, o ABC, fez aí o trabalho dele, o que tinha que fazer.
Agora a Chape, com uma boa vantagem, tomar 3-0, não tá legal a coisa, né? Não tá legal a coisa. Aí vamos falar do Avaí. Vamos falar do Avaí, que jogou pela Copa do Brasil também. Havia empatado o primeiro jogo no estádio da Ressacada, pelo placar de 1-1 com o Atlético Paranaense. E foi a Curitiba, na Arena da Baixada, para encarar o Atlético Paranaense. O Avaí também foi eliminado, perdeu pelo placar de 1-0. Gol que saiu a 30 segundos de jogo. Do primeiro lance, primeira chegada do Atlético, o Avaí, né? O Atlético foi lá e fez o gol, o Avaí sofreu o gol e aí desestabiliza, né? Aí desestabiliza, a equipe realmente abala, levando um gol logo no começo, isso complica toda a estratégia que foi trabalhada para essa partida. Mesmo assim, o Avaí jogou bem. O Avaí volta a jogar bem. Eu tenho dito aqui, nos últimos programas, que o Avaí não tem feito maus jogos. O Avaí tem feito jogos interessantes. Só que tem um problema. Você precisa definir. Lá na hora de definir, de traduzir, de concluir em gol, que é o que o futebol exige, né? É jogar bem, mas o gol tem que ser a grande consequência, não o quase. E o Avaí fica, né, tendo essa dificuldade no momento em que tem que concluir as jogadas. E perdeu para o Atlético Paranaense. É um resultado normal, porque o Atlético é um time de Série A. Agora, o Avaí não jogou mal e teve chance, mesmo tendo levado o gol no início, para empatar, para se recuperar na partida. É algo que o Claudinei Oliveira precisa trabalhar nesse time do Avaí, que é definir melhor as jogadas. Não dá para ficar no quase, não dá para ficar desperdiçando oportunidade. Tem que traduzir, tem que concretizar em gol, em bola na rede, porque por melhor futebol que você jogue, se a bola não entra, o seu adversário, às vezes, que não tem tanto volume de jogo, em uma bola, em uma oportunidade, em um contra-ataque, ou um cruzamento, ou uma bola parada, ele vai lá e faz o gol, e marca, e se perde uma partida, se perde uma classificação, se perde pontos em um campeonato de pontos corridos. Então, é isso que está faltando para o time do Avaí. Bom, e vamos falar do único classificado, o único catarinense vivo na Copa do Brasil, aliás, no ano que comemora 30 anos, né, da conquista da Copa do Brasil de 91, Criciúma elimina o América Mineiro, time de Série A, rapaz. Time de Série A. E o Criciúma, né, ficou no empate com o América Mineiro e nos pênaltis levou a melhor. Que momento, hein? Que emocionante a conquista do Criciúma, a conquista do Tigre no Heriberto Wilson, passando para a próxima fase. É um momento especial para o Criciúma, que teve um começo de temporada péssimo, caindo para a segunda divisão do Campeonato Catarinense, mas que na Copa do Brasil, mesmo sem ter vencido um jogo, o Criciúma empatou tudo até agora, conseguiu se classificar. E dessa vez nos pênaltis, despachando o América Mineiro, time de Série A. E levando mais de 2 milhões aí para conta, 2.700. Que coisa linda, hein? Que importante para o Criciúma esse resultado.
essa vitória para o Criciúma poder seguir aí na competição na Copa do Brasil. Vamos aguardar aí o que vai acontecer, né? Enfim, na Copa do Brasil, né, do Criciúma na próxima fase. Então, Criciúma é o único catarinense nas oitavas de final da Copa do Brasil. Bom, meus amigos, que grande resultado, né? Olha, vamos falar aqui dos outros jogos. Aliás, vocês vão ver que tem bastante time do Nordeste classificado para as oitavas de final, né? Um deles nós já citamos, que foi o ABC, que eliminou a Chape, despachou a Chape, né? E a gente vai conversar também sobre os outros confrontos. Ó, na terça teve Santos e Cianorte, o Santos venceu por 1-0, encaminhou aí a sua vaga para a próxima fase, havia vencido por 2-0 o primeiro confronto. Olha o São Paulo, hein? Que havia perdido para o 9 de julho na primeira... para o 4 de julho, melhor dizendo, né? Eu falei 9 porque o resultado, enfim, né? Havia perdido para o 4 de julho por 3-2, né? No jogo de ida, que foi com os reservas, o 4 de julho aprontou, fez um grande resultado e veio para São Paulo para disputar o segundo jogo. Só que aí, na hora da decisão, o São Paulo mostrou todo o seu favoritismo, a sua superioridade e aplicou nada mais, nada menos do que 9-1 para cima do 4 de julho. É por isso que eu falei 9 de julho. É que o jogo foi 9-1 para o tricolor paulista, né, em cima do 4 de julho do Piauí. Tivemos outros jogos também, né? Vamos trazer aqui, ó. Vamos falar aqui das eliminações, hein? Lembrando que o Vasco passou também. O Vasco 1-1 com o Boa Vista, né? Havia vencido o primeiro jogo por 1-0. O Vasco passou, se classificou para a próxima fase. Tivemos, olha, a eliminação do Cruzeiro contra Juazeirense. Primeiro jogo, o Cruzeiro havia vencido por 1-0. A Juazeirense foi lá e se recuperou, venceu por 1-0 e nos pênaltis despachou a Raposa, o Cruzeiro, né, da Copa do Brasil, que inclusive desencadeou na demissão do Felipe Conceição. O Mozart, ex-Chape, é o novo técnico do Cruzeiro. Vamos lá, vamos falar de outra eliminação. O Palmeiras, o atual campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, né? O Palmeiras parou no CRB. O CRB, outro time do Nordeste, que o Palmeiras havia vencido o primeiro jogo 1-0, né? E no Allianz Parque, o CRB foi lá, devolveu 1-0 e nos pênaltis eliminou o Cruzeiro. Mais um grande eliminado aí, né? O Palmeiras, né? Eliminou o Palmeiras, o CRB eliminou o Palmeiras, o atual campeão da Copa do Brasil. Então o Verdão é mais um eliminado nessa Copa do Brasil. Você vê o que a Copa do Brasil, as surpresas que ela nos traz. Eu acho que é uma das competições mais legais mesmo de você acompanhar, né? Ainda nós tivemos, né? O Bragantino venceu o Fluminense 2-1, mas o Fluminense passou, porque no primeiro jogo havia vencido pelo placar de 2-0, e evidentemente o Bragantino, né, que fez 2-1, mas não foi o suficiente para o Bragantino eliminar o Flusão, né, para o Fluminense ser eliminado. Tivemos o Corinthians também eliminado. O jogo ficou 0-0 entre Atlético Goianiense e Corinthians no segundo jogo.
Só que no primeiro confronto, o Atlético Goianiense venceu pelo placar de 2-0 o Corinthians na Neoquímica Arena, ou seja, muito difícil para o Corinthians reverter, né, essa situação na Copa do Brasil, né? Então o Corinthians fica fora também da próxima fase. Atlético Mineiro 2-1 no Remo. Passou, né? Atlético Mineiro já havia vencido o primeiro jogo, confirmou a classificação para a próxima fase. Lembrando também, tivemos o Grêmio Brasiliense ficando no placar de 0-0. O Grêmio já havia vencido o primeiro confronto também, né? Outro destaque aqui também, Bahia. Bahia venceu mais uma vez 1-0. Vila Nova também se classificou para as oitavas de final. Mais um time do Nordeste se classificando, né? Vamos lá agora. Né, tivemos, eu já falei aqui do jogo do Grêmio com o Brasiliense, ficou 0-0, né? O Grêmio havia vencido o primeiro confronto também. Lembrando que tivemos Flamengo e Coritiba, jogo de ida, né? O jogo foi na quinta-feira, Coritiba e Flamengo no Couto Pereira, em que o Flamengo venceu pelo placar de 1-0. Semana que vem tem jogo de volta. Tem jogo de volta na próxima semana, então envolvendo Coxa e Flamengo, né? Jogo no Rio de Janeiro. E vamos falar aqui de uma outra eliminação, e essa também despachou mais um técnico. O Vitória fez 3-1 no Internacional. O Internacional, que havia vencido o primeiro jogo por 1-0, mas levou 3 do Vitória e foi eliminado da Copa do Brasil. Teve jogador expulso. E o Internacional, somado a isso, já tinha levado no final de semana aquela goleada de 5-1 para o Fortaleza, né? E aí a situação ficou insustentável. A gente falou aqui que um tropeço, né? Enfim, eu já vinha antecipando e colocando isso no programa, né, no próprio Fome de Bola da Primeira FM, que poderia e ficaria insustentável a situação do Miguel Ángel Ramírez, como de fato ficou, e o técnico espanhol foi demitido. Ele inclusive está com Covid, no confinamento, mas foi demitido após a derrota desta quinta-feira para o Vitória da Bahia, 3-1, Internacional eliminado para mais um time do Nordeste. Caíram aqui, né? Vamos ver, Internacional, Corinthians, Palmeiras, América Mineiro, né? Olha, são 4, 5, Corinthians, Palmeiras, o América Mineiro, Internacional, 4 times aí de Série A, mais o Cruzeiro, né? Enfim, teve também um clássico, né? Aí de 2 times da Série A, o clássico do Nordeste, envolvendo a Fortaleza e Ceará. Fortaleza fazendo 3-0, despachando também o Ceará. Fortaleza aí se juntando a outros times do Nordeste que vão para as oitavas de final. O Nordestão aí realmente bombando nessa Copa do Brasil, e a gente vai aguardar o sorteio da próxima fase, né, da Copa do Brasil. Vamos lá então repercutir, depois de trazermos os destaques da Copa do Brasil, vamos ao Campeonato Brasileiro da Série C, e vamos ter catarinense jogando nesse final de semana, né? Começar aqui pelo Criciúma, que passou de fase na Copa do Brasil e que vem embalado para esse jogo contra o Ipiranga. Criciúma tem 4 pontos na Série C e se vencer vai a 7. É um jogo importante. Quem sabe o Criciúma embalar uma boa vitória, isso dá confiança, isso é importante para o Criciúma, que encara o Ipiranga às 11 da manhã deste domingo. Então, domingo tem aí o Criciúma
jogando com o Ipiranga do Rio Grande do Sul. E vamos falar do Figueirense. Aliás, o Figueirense completando 100 anos, o seu centenário nesse dia 12 de junho, nesse sábado. Parabéns ao torcedor do Figueirense, né, que muito sofreu com as dificuldades, com os resultados, com os desmandos, mas o Figueirense está aí. E o Figueira tem uma ótima oportunidade para fazer uma vitória, para vencer o Paraná, que está numa crise, vem com 2 derrotas, tem problemas financeiros, tem jogador querendo sair. O Figueirense tem que aproveitar esse momento e vencer o Paraná. Penso que é um jogo para o Figueirense vencer. Ele vem de vitória contra o Oeste, né? Se recuperou da derrota na primeira rodada, fez 1-0 e agora joga com o Paraná e é jogo para o Figueirense embalar. Se o Figueirense tem pretensão, se o Figueirense quer realmente brigar, é um jogo para o Figueira embalar, porque o Paraná é um adversário que está extremamente fragilizado, numa crise muito ruim, num momento muito delicado, e o Figueirense tem que fazer, né, o resultado, vencer esse confronto. É de grande importância. O Figueirense iria a 6 pontos, então joga lá no Paraná, no Dorival de Brito. O jogo é nesse domingo, 4 horas da tarde. Então o Figueirense precisa buscar esse resultado. Quem sabe jogar um futebol melhor também. Está precisando apresentar algo a mais. É jogo importante para o Figueira buscar a vitória e fazer mais 3 pontos na Série C. Paraná e Figueirense. No próximo Radar Esportivo a gente repercute essa partida. Vamos à Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos falar do clássico, do confronto, né? Confronto catarinense, marcado para esse domingo, 4 horas da tarde, no estádio da Ressacada, envolvendo Avaí e Brusque. Avaí e Brusque se enfrentam. O Brusque é líder da competição com 6 pontos, tem 100% de aproveitamento até agora. O Avaí só tem 1, é o 19º. E esse é um confronto interessante, além de ser um confronto catarinense. O Brusque, que está liderando, pega o Avaí, que não fez um bom início de Série B, vem aí de uma eliminação na Copa do Brasil. Agora, é um jogo importante. É um jogo importante, o Brusque pode, né, tá embalado, pode manter uma boa sequência, e o Avaí precisa vencer esse confronto. Porque qual é a expectativa do torcedor havaiano? É de que esse time possa brigar pelo acesso, possa brigar inclusive por título da Série B, né? E não é legal você largar mal na Série B com as pretensões que o Avaí tem. Então o Brusque, obviamente, tem uma gordurinha, fez 6 pontos, né? Agora, o Avaí só somou 1 ponto apenas de 6 disputados. E o Avaí não vencendo esse jogo, que seria largar em 3 jogos na Série B, largar sem vencer. Né? E seria muito ruim para as pretensões que o Avaí tem. E eu reitero aqui o que eu venho insistindo. O Avaí joga bem, faz um bom jogo, mas não consegue concluir, não consegue fazer com que as jogadas sejam traduzidas em gols. O Avaí precisa ser mais agressivo, precisa definir melhor as suas jogadas, as suas ações no campo ofensivo. Então, é importante essa partida para o Avaí vencer e finalmente fazer a sua primeira vitória. Repito, para um time como o Avaí, que quer brigar pelo acesso, não dá para ficar perdendo ponto, porque esses pontos podem fazer muita falta lá na frente. E fazem. Então, não é deixar naquela margem, mas depois eu recupero. Tem que recuperar agora.
O jogo contra o Brusque é difícil, o Brusque é um time complicado, é um time que faz uma boa campanha, começa bem e sempre dificulta a vida do Avaí, é um time organizado. É um confronto difícil. É um empate para o Brusque, não é de todo ruim. E seria desastroso para o Avaí, porque o Avaí, né, ficaria mais um jogo sem vencer na Série B. Então nós vamos ter uma grande partida nesse final de semana, 4 da tarde, no estádio da Ressacada. Nós vamos ter os grandes também, os outros concorrentes aí, né? Nós vamos ter o Vasco, por exemplo, jogando com o CR, o Grêmio Esportivo Brasil, né? O Brasil de Pelotas, na verdade, às 7 da noite desse sábado. Tem Cruzeiro e Goiás, e também a bola rola para Botafogo e Remo nesse domingo. São os confrontos aí da Série B do Campeonato Brasileiro. E então, a gente, falando aqui da Série B, né, trouxemos detalhes da Série B, lembrando que já a partir do próximo podcast nós vamos trazer também, né, a classificação dos campeonatos. Vamos com Série A do Campeonato Brasileiro, que tem aí a terceira rodada nesse final de semana, né? O Flamengo, na verdade, tinha entrado para... até o momento que nós estamos aqui gravando esse podcast, né, a gente não tem informação ainda da decisão do STJD. O Flamengo entrou com ação para poder paralisar o Brasileirão devido à Copa América, e os jogadores dos clubes, né, e do próprio Flamengo, que é um dos mais desfalcados, que foram convocados aí pelas seleções. Mas vamos ver o que ocorre nessa situação, qual será a decisão. Bom, enquanto isso, vamos aos jogos então da terceira rodada, começando com o Santos e Juventude, jogo nesse sábado, 7 da noite, a bola rola. Também tem o derby, Palmeiras e Corinthians e Palmeiras, os dois pressionados. Rapaz, esse derby, esse clássico, vai ser tenso, hein? Rivalidade e pressão à flor da pele. Lembrando também que vamos ter bola rolando para Flamengo e América Mineiro. São Paulo e Atlético Mineiro também se enfrentam. A bola vai rolar para Atlético Paranaense e Grêmio. Bahia vai pegar o Internacional. Fortaleza e Sport Recife se enfrentam também. Fluminense e Bragantino vão se enfrentar aí nesse final de semana. A Chapecoense, a Chape, vai pegar o Ceará. E é jogo importante, porque a Chapecoense tem 2 derrotas, começou com 2 derrotas nessa Série A de Campeonato Brasileiro. Teve um começo muito ruim, começo péssimo, horroroso, né? De Campeonato Brasileiro, a Chape levou 3 do Bragantino, 3-0, depois tomou 3-1 do Palmeiras, e agora vai tentar se recuperar dessa derrota, né, contra o Ceará, inclusive se recuperar dessa desclassificação que a Chape teve na Copa do Brasil contra o ABC, onde foi engolida 3-0 aí. A Chape a Chapecoense precisando mostrar algo a mais, né? Precisando mostrar algo a mais aí nessa Série A de Campeonato Brasileiro. E, enfim, a Chape vai em busca da recuperação. Cuiabá e Atlético Goianiense, esse jogo foi adiado porque seria na Arena Pantanal, e a Arena Pantanal vai receber a Copa América. Então, essa é a terceira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A gente lembra, e claro, vamos trazer os detalhes agora de seleção brasileira, que entrou em campo nas eliminatórias
Nesta semana, a bola rolou, inclusive, né, para o confronto contra o Paraguai, e o Brasil quebrou o tabu, venceu pelo placar de 2-0 numa grande atuação do Neymar. Brasil vencendo a sexta consecutiva nas eliminatórias, tem 100% de aproveitamento. Brasil realmente fazendo um grande resultado, né? Ótima vitória, Brasil jogou bem e vai cada vez mais encaminhando a sua classificação para a Copa do Mundo do Catar 2022. Lembrando, né, também que, você vê, o Brasil tem 18 pontos, a Argentina está com 12, a Argentina, inclusive, empatou com a Colômbia, chegou a estar vencendo por 2-0, a Colômbia foi buscar o empate, né? O Brasil, até agora, é quem tem a melhor campanha nessas eliminatórias. A grande questão, na verdade, do Brasil é contra adversários europeus, né? É isso que está cada vez mais claro, porque a hegemonia aqui na América do Sul vem sendo da seleção brasileira. Isto é fato. E Brasil, inclusive, que se prepara para a Copa América. Copa América que começa neste domingo. Neste domingo temos Copa América e que vai acontecer no Brasil. O Brasil estreia em Brasília, no Mané Garrincha, contra a seleção da Venezuela. Teve convocação, bem poucas novidades, algumas, principalmente aí o Thiago Silva, podemos destacar, Thiago Silva, o Vinícius Júnior, né? Enfim, e outros jogadores aí, mas a grande parte da seleção brasileira, né, era a que foi convocada aí para os confrontos das eliminatórias. Gabigol mantido, enfim, né? Mas as principais eu destacaria Thiago Silva e Vinícius Júnior, Vini Júnior aí, na seleção brasileira que estreia contra a Venezuela neste domingo, 6 da tarde. E dá para destacar outros jogos aqui, principalmente esse Argentina e Chile na segunda-feira também, jogaço aí pelo grupo A. O grupo B virou o grupo da seleção anfitriã, porque a Argentina estava no grupo A. Essa tabela foi feita no momento que a Argentina seria sede da Copa América, né? Enfim, mas vamos ter jogo, vamos ter Copa América pelo menos até o momento. Brasil e Venezuela, aliás, o Brasil é favorito para ganhar esse jogo, pode fazer uma boa partida e vencer sem maiores problemas aí a seleção da Venezuela nesse confronto aí, domingo, 6 da tarde, né? Inclusive, muitos jogos do brasileiro tiveram mudança de horário, porque o Brasil entra em campo às 6 da tarde. Lembrando que com transmissão do SBT, nós teremos aí, pela primeira vez em muito tempo, a Copa América fora da Rede Globo. Então vamos ver como que as coisas vão andar. Me parece que a Disney, né, com a ESPN também, vai transmitir na TV por assinatura o jogo envolvendo o Brasil e Venezuela. Lembrando também que tínhamos a seleção olímpica, né? Claro, jogando também nessa semana, seleção masculina que venceu a Sérvia pelo placar de 3-0, se recuperou. Então o Brasil também se preparando nas Olimpíadas, também se preparando nas Olimpíadas, para as Olimpíadas e vencendo o seu amistoso. Destaque todo especial também para as meninas do Brasil, que entraram em campo nesta sexta-feira e encararam a seleção da Rússia, vencendo aí o amistoso pelo placar de 3-0. Jogo importante que marca aí essa reta final de preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio. A seleção brasileira, enfim, tendo um espaço, da seleção feminina tendo um grande espaço, o jogo foi para a TV aberta, inclusive,
e venceu aí a seleção russa pelo placar de 3-0. Agora, segunda-feira, as comandadas da Pia Sanhaj vão encarar a seleção canadense, 4 horas da tarde, horário de Brasília, transmissão também na Globo, né? Jogo às 4 da tarde, Brasil e Canadá. Aliás, a seleção brasileira de futebol feminino, ela não tem brilhado só fora de campo, né? Porque na terça-feira tivemos um posicionamento da seleção masculina que diz ser contra a Copa América, mas queria jogar a Copa América, dizendo que não havia posicionamento político, enfim. E sem fazer nenhuma menção às graves denúncias contra o presidente da CBF, presidente agora afastado da CBF, o senhor Rogério Caboclo, por abuso sexual e moral contra uma funcionária da entidade. E a seleção brasileira masculina apenas fez um posicionamento para inglês ver, né? E que simplesmente falou, mas em termos de conteúdo não disse absolutamente nada. E as meninas do Brasil venceram dentro de campo e fizeram aí um manifesto contra o abuso, né, sexual e moral contra mulheres, independente de quem fosse a vítima e independente de quem fosse o acusado. A seleção brasileira feminina, mais uma vez, dando uma aula e não fugindo da reta, enquanto outros dizem, né, que para ter posicionamento é preciso fazer só apenas quando está em casa. Isso se chama pipoca, né? Pipocar. E teve gente aí que pipocou. Não foi o caso das meninas que vão ter uma Olimpíada duríssima pela frente, né? Tem um grupo complicado com China, com Holanda, com Zâmbia e vão aí, é claro, representar o Brasil, comandados aí pela Pia Sanhaj, estão melhores preparadas do que para Rio 2016, isso é fato. Uma seleção que está melhorando muito o aspecto físico, que sempre foi um grande problema, né? A preparação física das meninas sempre foi um grande calcanhar de Aquiles. Vamos ver como é que o Brasil se comporta aí nesses Jogos Olímpicos de Tóquio. Boa sorte para as meninas do Brasil e vamos repercutir aí o confronto também, um amistoso contra o Canadá no próximo Radar Esportivo. Para encerrar, lembrando que também começou a Eurocopa, né, na Europa e assim, é lindo, cara, a gente vê, claro, ainda com restrições, mas a volta do público aos estádios, porque a vacinação está andando. Olha que maravilha, olha que momento especial, uma Euro em vários países e, claro, com cuidados ainda, evidentemente, mas sendo uma luz no fim do túnel e colocando o torcedor no estádio. O jogo de abertura foi nessa sexta-feira, com a Itália vencendo a Turquia pelo placar de 3-0 no Estádio Olímpico em Roma. Vitória da seleção italiana, da Azzurra. A Azzurra começando muito bem no grupo A, vencendo aí o seu confronto. E a gente vai ter outros jogos interessantes aí, vai ter jogo da Bélgica e Rússia, e um outro jogo também bastante interessante, domingo, 10 da manhã, esse jogão, hein? Inglaterra jogando com a seleção da Croácia. Olha que jogo, hein? Olha que jogo nós vamos ter, Inglaterra e a seleção da Croácia, uma grande partida aí, que nós teremos nesse domingo, jogaço 10 da manhã,
Vai ser uma baita partida, hein? Um baita jogo, semifinal de Copa do Mundo, enfim. Grande jogo para acompanhar. Inglaterra e Croácia. Aliás, a Euro vai ter Espanha. Tem esse grupo F, o grupo da morte, com Alemanha, França, Portugal e Hungria. Meu Deus do céu! Olha, são 24 seleções, né? Passam os 2 melhores de cada grupo, mais os 4 melhores terceiros colocados, né? Os 4 melhores aí, terceiro, que vão ficar e vão se classificar para a próxima fase, para as oitavas de final da Euro 2020, que acontece em 21. Depois disso, a gente vai encerrar o nosso radar por aqui, agradecendo a sua audiência, você que esteve no YouTube. Por favor, se inscreva no canal, né? Ative o sininho, deixe o seu like, né? E compartilhe aí com quem você quiser. O pessoal do Radar Esportivo, né, do portal galeramix.com.br, pessoal que acompanha o Radar no site, também nosso muito obrigado pela audiência. Ótimo final de semana, grande abraço, até a próxima, e lembrando sempre, se tá na rede, é gol!